Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje nós vamos falar sobre plantas medicinais. Em instantes. Estamos de volta com o Sala de Estar e o meu convidado no programa de hoje é o senhor Telmo Silva. Ele é um estudioso em plantas medicinais e ele atuou na criação da Farmácia Viva, uma parceria do Departamento de Saúde da Unicinos. Ele também criou o Horto do Alecrim, no município de Igrejinha, que conta com mais de 200 espécies que serve como referencial de pesquisa para quem estuda na área. O Sr. Telmo também é o criador deste livro, Ervas e Plantas Medicinais, do Empírico ao Científico. Seja muito bem-vindo ao Sala de Estar, Sr. Telmo. Eu agradeço aí a honra de estar participando do teu programa e teus ouvintes. Estou à disposição aí para as perguntas, que essa paixão pelas plantas medicinais eu adquiri já faz alguns anos. Há quanto tempo que o senhor estuda as plantas medicinais? Já quase 40 anos, 30 e poucos anos, né? Eu fui aluno na Unicinos de um padre jesuíta alemão, Clemente Steffen, e com conhecimento muito grande nessa área. E aí a convivência de 17 anos fez eu me apaixonar por isso. Até tenho na minha casa, né, um horto, e tenho uma parceria agora com Sítio Pé da Serra também, que é lá na minha cidade, porque o meu espaço é pequeno, no centro da cidade, né? Então a gente está divulgando esse trabalho e eu recebo alunos de várias faculdades lá da região, né? Unicino, Fevale, Uniriter, Facate, então, que vão em procura dessa pesquisa, né? Porque é escasso, né? São poucos, né, que tem essa quantidade de plantas, né, para ter aquele conhecimento, né, não só o empírico, mas o científico. Me diz uma coisa, seu Telmo, o senhor estuda as plantas medicinais, o senhor acredita que realmente elas têm o poder de cura? Porque as pessoas hoje questionam muito se é possível se curar de alguma doença através do uso das plantas medicinais. Até tem para provar, porque hoje as próprias universidades já estão colocando cadeiras, né, de fitoterápicos, né, medicina. A URGS, por exemplo, é um modelo aqui, eu acho que também tem, né, que eu já vi trabalho, por exemplo, sobre a gabiroba. Então, hoje, eu coloquei no livro o empírico ao científico, né, porque tem o conhecimento popular que isso aí é milenar, né? Desde os tempos idos se usou, né, que aí veio a ciência, a evolução da tecnologia, mas hoje, né, até 1980 estava meio abafada a coisa, né, com o advento da tecnologia, dos grandes laboratórios, aquela coisa toda. Mas hoje, né, já existem vários fitoterápicos já prescritos para os médicos e nas farmácias. Então, só que é assim, ó, o que nós temos que colocar assim, tem que ter conhecimento, porque tem que ter o mesmo cuidado de um fitoterápico, de uma planta medicinal, do que um alopático. Porque o princípio ativo, que eu falo um português até para o pessoal entender bem, que é o remédio que está na planta. Nós temos que ter esse cuidado. Né? Senão, ao invés de ajudar, prejudica. Exatamente. Eu tive uma palestra que eu fiz, a senhora perguntou sobre a carambola para diabetes. Eu disse, tomando na dose correta, né? Não tem problema. E ela disse, eu fui parar no hospital, porque a glicose baixou demais. Digo, mas quando a senhora tomou? A vizinha me deu, me ensinou isso aí, eu fiz uma jarra, tomei tudo num dia. Aí eu tinha um médico junto comigo, aí eu disse, agora a bola está com o senhor. Quando o senhor prescreve um medicamento, o senhor manda tomar toda a dose num dia só? Não. E aí eu perguntei para ela, quando a senhora colocou a folhinha e botou a água quente, que cor ficou? Ficou cristalina que nem a água?
Ah, não, ela ficou com uma corzinha escura, pois ali é o remédio, é o princípio ativo. Então tem que se ter o mesmo cuidado que tomar um alopático. Sim. E uma das coisas que eu sempre alerto nas minhas palestras, que eu fui secretário 4 vezes, e hoje eu trabalho nessa divulgação e a conscientização, que tem que cuidar, porque você está tomando um remédio, eu nunca digo, olha, você não larga agora esse medicamento alopado do médico e vai... Não. E aí a dosagem, o remédio e o veneno é a dosagem. E aí você pode anular o efeito daquela medicação. Sim, então tem que ter um cuidado. Então, ele tem efeito, tem comprovação científica. Por exemplo, Campinas, onde se estuda mais eram os medicinais. Né? E hoje o município de Campinas produz fitoterápicos para vender em toda a região do ABC de São Paulo. Eu estive lá e comprovei isso aí. Né? Me diz uma coisa, seu Telmo, hoje as pessoas estão procurando mais produtos mais naturais e produtos orgânicos, mas, por outro lado, ainda existe uma certa resistência das pessoas em usar os fitoterápicos. Como é que o senhor visualiza tudo isso? É uma questão a ser trabalhada? Eu acho que tem que ser mais trabalhada, né? E eu estou me sentindo feliz o seguinte, porque ver que vocês da imprensa, né? Graças a Deus que vocês existem, que não é só nessa área, né? Tem algumas coisas que vocês levantam a lebre, que às vezes outros não enxergam. Então, está sendo muito difundido. Várias e várias órgãos de comunicação estão enfocando isso aí. Né? E as próprias universidades programando, eu já fui o Brasil praticamente todo, né, de seminários, de eventos, até com cientistas internacionais. Né? Eu fui agora em Santa Catarina, em Itajaí, um congresso internacional de plantas medicinais. Né? Então, o que falta realmente é as próprias prefeituras. Se eles se conscientizassem, né? Porque a verba que gasta em alopático é tremenda, né? E aí tem vários municípios, por exemplo, Nova Petrópolis, que é lá perto de casa, da nossa cidade. O senhor é de Igrejinha, né? Eu sou de Igrejinha, ali é Gramado, Nova Petrópolis, Canela. Então já está na saúde pública. Já está sendo prescrito. Mas com orientação médica. Né? Tem que ter esse cuidado. Né? Mas já estão entregando nos postos de saúde o chazinho, né? Para cada patologia, né? Sim. Então... É um belo exemplo, até ele perguntar isso. O senhor criou o Horto de Alecrim, que fica lá no seu município, em Igrejinha. O senhor acredita que se os municípios investissem em projetos como esses, né, conseguiriam difundir mais o uso das plantas medicinais e também conseguiriam trabalhar melhor essa questão da saúde? Tranquilamente. Eu consegui, diz o linguagem popular, a trancos e barrancos, eu fiz contato com a URGS quando eu fui secretário. Tá? E Igrejinha é um dos únicos municípios do estado, não sei se tem outro, que tem 2 farmácias. Uma farmácia de manipulação, e nós já temos vários fitoterápicos sendo produzidos ali. Poderia ser produzido mais, mas às vezes tem questão política, essa coisa toda. Né? Então nós temos 3 farmacêuticas e uma exclusiva nessa área de manipulação. Né? Então já se viu, e esse trabalho que eu estou fazendo de conscientização, nós estamos indo nos bairros, nós temos a saúde na praça. Toda sexta-feira eu vou ficar 2 horas lá conversando com o público, vou nos bairros, então então já se sentiu uma diminuição, né, que é o pavor hoje das prefeituras, a área da saúde, o custo, né, nos alopáticos. Então, se as prefeituras fizessem isso aí, iam ver o que ia reduzir drasticamente o custo. Santa Catarina vão lá em Camboriú para ver. Também tem uma sistemática de
produzir e entregar para a população. Para que a gente possa finalizar esse primeiro bloco, o senhor tem uma parceria com a Emater do Rio Grande do Sul. Sim. Que o senhor trabalha com a divulgação do uso das plantas medicinais. Na sua opinião, é possível o pequeno produtor, né, que hoje a pequena propriedade vem buscando formas de sobreviver, é possível o produtor começar a produzir esses fitoterápicos na sua propriedade para tentar agregar renda a ela? É uma ideia antiga minha já. Porque assim, ó, quando eu visitei Campinas, o que acontece lá? Lá já está difundido isso aí, né? E eu já dei a ideia a isso. O problema, às vezes, é você esbarra na vontade política, né? No nosso caso, por exemplo, nós buscamos a maioria dos extratos em São Paulo. E essa ideia já... Claro que tem que ter um trabalho, porque hoje eu uso muito agrotóxico, nisso aí é medicamento, você não pode usar, tem que ter todo esse trabalho. Alguns cuidados. Mas a Emater está à disposição de fazer, né? Então nós estamos tem um embrião lá que a gente está tentando fazer isso, porque dá uma renda a mais para o agricultor e a gente tem a matéria-prima bem mais barata. Claro. Por exemplo, nós temos que buscar em São Paulo, né? Claro que tem todo um cuidado, mas a Emater, por exemplo, cuidaria da produção. Sim, e quando vinha essa matéria-prima para nós, né? Claro que aí entra, né, o meu cuidado sempre tive de uma parceria com uma universidade. Porque isso tem que ser um trabalho científico, claro, né? Porque tem a análise, você tem que dar um relatório, né, dos princípios ativos. Sim. Porque esse cuidado tem que ter. Por exemplo, eu plantar o alecrim aqui em Cruz Alta e lá na minha terra, dependendo da altitude, do clima, do solo, eu vou ter uma diferença, né? Então, aqui eu posso ter uma quantidade de cânfora do alecrim e lá em Igrejinha outro. Claro. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Mas é viável e dá uma renda. O Paraná, por exemplo, é o maior produtor de matéria-prima para os laboratórios. E o Rio Grande do Sul tem um potencial tremendo e está meio amortecido. Mas eu acho que isso seria tranquilo. Questões de se trabalhar e de se investir nessa questão. Nós vamos para um pequeno intervalo, a gente faz um pequeno intervalo e volta em instantes. O seu Telmo vai nos dar algumas dicas de que ervas a gente pode estar usando para cuidar da nossa saúde no dia a dia. É instantes. Che, hoje eu tô aqui para mostrar o meu novo hino. Com vocês... o canto antigripense. Não me perguntes onde acaba esta gripe. Tem vacina ali no próximo postão. Vê se cuida da saúde, ô vivente. Vem comigo proteger nosso rincão. Ouve o canto gauchesco neste inverno. Tem vacina gratuita por aí. Que essa gripe não perdoa o amor materno. Nem vovô, nem a vovó, nem os guris. Ouve o canto gauchesco neste inverno. Tem vacina gratuita por aí. Se tu pertence aos grupos prioritários, vem dar derrilho nessa gripe. Vacina-te no posto de saúde mais próximo. Secretaria da Saúde, Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Che, até me emocionei. Mestrado profissional em desenvolvimento rural. Da pequena propriedade à grande fazenda. Do filhote ao grande rebanho. Da semente à grande plantação.
A proposta do curso permite encontrar no conhecimento científico o desenvolvimento dos espaços rurais sob diferentes enfoques, buscando inovar as atividades no campo e na empresa. Conheça o programa no site do curso. Pós-graduação Unicruz. Você em destaque. De volta com o Sala de Estar no programa de hoje, recebendo o seu Telmo Silva, que é um estudioso em ervas e plantas medicinais. Seu Telmo, aqui no seu livro, no capítulo 10, o senhor fala sobre alimentos e plantas como remédio. Vamos falar um pouquinho disso. Aqui o senhor descreve a doença, né, que tipo de alimento que é bom para essa doença e fala também da planta medicinal que pode ser usada. Correto. As pessoas hoje estão cuidando um pouco mais da sua alimentação. É possível fazer essa parceria de alimentação e erva medicinal? Tranquilamente. Aliás, deve-se fazer. Eu sou o exemplo, né? Que aqui, ó. Porque o gaúcho diz o seguinte: mata a cobra e mostra o pau. Essa sentença não está completa. Ele tem que mostrar a cobra morta, que se acertou no rabo da cobra, não matou a cobra. Sim. Né? Então está aqui, ó. Meus exames, 74 anos. Esse ano fiz 6 exames a mais. Eu não preciso tomar meio comprimido de remédio nenhum. Tá? E aqui eu saí nessa revista, né? Aqui é Vida e Saúde para o Brasil todo, mostrando a minha história de vida e saúde. Então, a partir daí que eu tive início de câncer no intestino. Aqui, ó. Tá? Então, a partir daí, com a matéria de um médico espanhol, eu mudei. Então, por isso que eu quis fazer um livro mostrando que é possível. Essa associação, né, a fruta, e outra coisa mais importante ainda é a água. Quem não toma água, principalmente o adulto, 8 copos de água por dia, não adianta tomar remédio nenhum, ele não vai chegar a lugar nenhum. Porque assim, eu faço analogia muito simples. Nós passamos 9 meses no útero da nossa mãe, não foi num tanque de areia, era numa bolsa d'água. Tá? E 60%, 70% do nosso corpo é água. E outra coisa mais importante, o sangue, 92% do sangue é água. E aí está a importância, por exemplo, se eu te tirar um fio de cabelo, não sai um grão de areia, vai sair uma gota de sangue. Se eu pegar um alfinete, né, te tocar no corpo todo, o que sai? Sangue. O que quer dizer isso? Nós temos 1 trilhão de células. Quem leva a doença ou a saúde para o nosso corpo é o sangue. Certo? Então, assim, ó, se nós associarmos a alimentação correta, né, o uso correto de planta, nós vamos ter saúde. É o meu caso. Então, por isso que eu escrevi o livro e aí eu quis fazer uma coisa simples, botando a doença, a alimentação, né? Então, assim, ó, tem coisas simples. Simples. A respiração da manhã, botar um ar novo no pulmão, melhorar o pH do meu sangue, pegar o sol, que é vitamina D. E assim, a nossa imunidade, se nós fizermos essa associação, dificilmente nós vamos ter graves problemas de doença. Porque a grande importância é nós ter as nossas defesas, a nossa imunidade em alta. Claro. Porque aí a doença até pode chegar, mas ela não vai ter aquele poder, então tu tem mais probabilidade de cura, né? E só que tem que fazer a coisa correta. E quais são as plantas medicinais que mais fazem bem à saúde das pessoas, seu Telmo? Olha, aí nós temos Existe uma infinidade, né? Mas dá para a gente descrever algumas? Se nós olharmos o Rio Grande do Sul, tranquilamente, se fizer uma pesquisa a fundo, mais de 1000 espécies. Mas as mais corriqueiras, por exemplo, que o pessoal usa, por exemplo, na Páscoa o pessoal vai colher Marcela. Tá? A Marcela tem o seguinte, ela é fantástica, é anti-inflamatória, é digestiva. E aí que eu alerto, cuidado. O uso excessivo da Marcela vai te baixar a pressão e ela é adstringente, vai trancar o intestino. Então veja bem, ela tanto pode ser um remédio, como pode ser que vai complicar a tua vida. Então assim, ó, hoje nós temos, por exemplo, o caso da Marcela, digestiva, anti-inflamatória, nós temos uma melissa que é calmante, né? A alcachofa, por exemplo, usado para problema de colesterol, né?
O alecrim, por exemplo, que além de calmante, hoje se usa o alecrim na fazer um tempero de uma carne. Na gastronomia se usa muito. No mesmo caso do manjericão, né? O manjericão. E aí tem coisas assim curiosas, né? Por exemplo, nós comemoramos a Páscoa. No livro de Êxodo, né? Quando fizeram a primeira Páscoa que mataram aquelas ovelhas, ali no capítulo 12 diz o seguinte: comer a carne com ervas amargas. Então, assim, quando nós temos uma indigestão, o que nós tomamos? Boldo, losna, carqueja, ervas amargas. Para que isso? Né? Porque houve um excesso de acidez, então vai ficar alcalino. Então, assim, boldo, um alerta: boldo, losna, nunca se usa água quente. Não? Porque o princípio ativo do boldo e a losna, que é um termo grego, né, absinto, você pode ter um processo neurológico terrível. Nossa. Pode ter convulsão. Então, por isso que eu digo, né? Ele é benéfico desde que seja usado da forma certa. E nós temos que cuidar muito do modismo, gente. Tem várias plantas de outros países, e aí, como existe uma grande divulgação de propaganda, né? Nós acabamos, às vezes, exagerando. Né? Sim. E o gengibre? Hoje o gengibre está muito na moda, como o senhor falou agora do modismo, né? Quais são os cuidados que a gente deve ter? A gente sabe que ele o excesso dele, né? Você usar ele, por exemplo, lá na nossa região, o alemão faz uma bebida chamada Spritzbier, com o gengibre, né? Só que o excesso dele, porque pode ver que ele é picante, quase que nem a pimenta. E aí tem que cuidar também, porque às vezes há confusão. Tem uns lá que eles dizem o gengibre, que tem uma flor branca. Aquele não é gengibre. Ali é o lírio do brejo. Pode usar o tubérculo. O gengibre, a folha mais estreita, tem uma flor vermelha, né? Ele é excelente para o estômago, para a gastrite, desde que usado moderadamente. O grande problema sempre é o excesso das coisas. Sim. Por exemplo, o chá você recomenda uma dose de manhã e uma de tarde. Né? Mais que isso não. Mais que isso não. Né? Então essa é a recomendação. O gengibre é fantástico. Essa bebida, por exemplo, né, para evitar certas bebidas aí açucaradas que está provocando diabetes, colesterol, essas coisas todas, essa é uma bebida fantástica para o estômago, para o intestino. Então o gengibre é muito bom nisso aí. Bom. Seu Telmo, agora eu vou lhe fazer uma pergunta que o nosso cinegrafista aqui me passou e que ele quer saber a respeito do sistema do relógio. Nos explica o que é esse sistema. O relógio, que eles chamam de relógio corpo humano, é uma filosofia chinesa milenar, né? Então, dentro da cultura deles, cada 2 horas, o efeito do medicamento naquele órgão, por exemplo, da 1 às 3 horas da manhã, seria o fígado. Então, naquele momento, naquele período, você usar a planta indicada, por exemplo, um boldo, uma losna, uma artemisia, para o fígado, vai ter um efeito bem melhor. Né? Então, cada 2 horas, é o coração, é o pulmão, é o estômago, a vesícula biliar, enfim, né? O relógio, então, normalmente tem 12 canteiros, tá? Então, de 2 em 2 horas aquela planta que pode se usar. Ela foi muito difundida pela Emater, aqui em Sobradinho saiu o primeiro, e aí depois foi divulgado. Eu tenho na minha casa, né, um pequeno relógio. Nós temos no parque que dá Oktoberfest Igrejinha, o dia que vocês forem visitar, eu tenho esse relógio lá dentro do parque, né, que a gente faz demonstrações. Então é assim, é o ciclo esse dentro da filosofia chinesa. Né? Eu já estudei bastante a medicina chinesa, tem coisas... Claro que aí vem a cultura do nosso povo para deles. Sim, tem que adaptar. Adaptar. E assim a mesma coisa, né? Eu sei que ele quer chegar nisso aí também, o ciclo da planta, por exemplo. Se você plantar, muita gente discorda da influência da lua. Tem influência, sim. Tem influência. Tem e comprovado cientificamente. Se você plantar numa época errada, eu tenho experiência que eu tenho 30 e poucos anos nessa área. Sim. Né? Então tem que ver o solo, né? O clima, a temperatura,
Então, tudo isso aí, e a convivência entre elas. Por exemplo, a hortelã, se você plantar 2 espécies de hortelã uma perto da outra, dá uma simbiose, vai dar uma terceira hortelã. Então, sempre se planta separado. Né? Então, essa cultura do relógio dá resultado mesmo. Me diz uma coisa, seu Telmo, que dicas que a gente pode estar passando lá para os nossos telespectadores para cuidar um pouco melhor da saúde? Agora a gente a gente vai entrar numa estação onde vem muito frio, onde as pessoas ficam muito gripadas, ficam muito resfriadas também. Que tipo de plantas medicinais se pode estar fazendo uso para se prevenir que se tem alguma doença dessas? Agora o que dá muito, por exemplo, é a rinite, sinusite, a gripe, né? Então o que mais se usa, né, lá no caso que tem, é o guaco, a sálvia da gripe, né? O próprio gengibre, o bálsamo alemão. Por exemplo, eu faço um produto lá que tem um pediatra que dificilmente extrai as amígdalas e nem dá mais antibiótico em função disso aí. Do bálsamo alemão. Do bálsamo alemão para a garganta. E principalmente vocês que são da comunicação, que usam muito a voz, né? Então, mel, o bálsamo alemão e umas gotas de limão. E faz como? Faz como chá? Faz um composto, né? Que aí vai usar como se fosse uma pastilha. Uma colherinha, bota né? Suavemente você... é o meu caso, eu torço junto. Porque eu estou com a garganta também, pode ver que... né? Então, quem tem esse problema? Então, é essas coisas. E outra coisa, é a água, o sol, a respiração, a caminhada, né? E agora, por exemplo, aí você vê a natureza e o ser divino que criou tudo isso aí, você vê que ele criou tudo dentro das estações específicas. Por exemplo, agora, que é as gripes, essas coisas, o que nós temos aí? O limão, a bergamota, a laranja, frutas cítricas com vitamina C, a acerola, tá? Aí no verão, que nós precisamos da hidratação, aí vem a melancia, o melão, a uva, viu? Bem como... Quando a gente... É apaixonante isso aí, eu sou apaixonado por isso aí. Então, esses detalhes, né, a gente vê, né, quando a gente faz pesquisa. Sim. E é importante pesquisar, né? As universidades estão pesquisando bastante e isso faz... traz mais recursos para a nossa população. Isso aí. Né? Tá certo, então, seu Telmo. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer lhe conhecer e poder aprender um pouco mais com o senhor a respeito dessas plantas medicinais. A honra é toda minha, eu fico satisfeito. Fui bem recebido aqui em Cruz Alta, já hoje pela manhã. Então, isso aí é uma gratificação, mais um lugar que eu conheço. E parabéns pelo tema que você deu o enfoque, né? E pode ter certeza. Eu provo com a minha experiência. 74 anos, não preciso tomar remédio. Claro, quando vem alguma coisa, normalmente eu uso meus fitoterápicos. Foi o meu caso agora, eu tive o início de uma gripe, né, e a garganta, né, e estou aqui falando tranquilamente. Então, muito obrigado e pela honra de ter o teu programa aí maravilhoso. A gente que agradece poder aprender um pouco mais com o senhor. Obrigada. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. Fica a dica para vocês que quiserem adquirir o livro do seu Telmo, Ervas e Plantas Medicinais do Empírico ao Científico, para que vocês possam saber um pouco mais e se orientar no uso das ervas e plantas medicinais. O Sala de Estar de hoje fica por aqui. Na próxima semana tem mais. Tchau, tchau.